Boa noite a todos. Esse aqui é o Hora do Macramê, é o programa oficial da Arte Ampulheta. Eu sou o Johnny, fundador da Arte Ampulheta, e eu trabalho com joias artesanais há mais ou menos 4 anos, que na verdade já vai fazer 5 anos aí, acho que no começo do próximo ano, tá? O objetivo desse programa é justamente difundir o conhecimento, levar a arte do macramê para outras pessoas que estão querendo começar nessa arte, mas que sentem muita dificuldade, né? Mesmo que tenha encontrado conteúdos na internet, no YouTube, por exemplo, sente algumas dificuldades de entender realmente como funcionam as joias de macramê e como chegar num nível bem aprimorado dessa técnica, né? Então, esse é o objetivo do Hora do Macramê. Hoje, o tema é como fazer um par de brincos de formato de folha. Vamos que bora aprender a fazer esse brinco aqui, ó. Vou pegar o exemplo também para mostrar para vocês. Sair um pouco daquela base de argola, tá? Aquela base de argola de madeira que a gente estava fazendo, a gente vai fazer só macramê agora, tá? Hoje vai ser esse modelinho aqui, é uma folha. E eu vou ensinar também como fazer esse efeito dentro do verde, olha. Você percebe que tem duas cores preenchendo essa folha. Eu vou ensinar a fazer esse preenchimento todinho, tá? Então, daqui a pouco eu vou para a prancheta, eu só estou introduzindo vocês, certo? Vocês só vão precisar praticamente do fio encerado e uma esferazinha, né? Se você quiser decorar aí a sua peça, tá beleza? Vou mostrar aqui como é que faz. É esse brinco. Beleza? E aqui eu vou avisar para vocês que vocês podem usar as cores que vocês quiserem já, tá? As cores que vocês quiserem vocês podem usar aí. Não faz muita diferença, tá? Você só substitui de acordo com a cor que você quer usar, tá bom? A gente vai usar praticamente só macramê aqui nessa joia, tá? Então vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que nós vamos fazer é cortar um pedaço de fio de aproximadamente aí 60 centímetros, tá? 60 centímetros tá de bom tamanho. Sempre pensando em deixar sobrando, tá? É muito importante que sempre esteja sobrando. Eu vou deixar aqui em cima da minha prancheta sobrando um pedaço, tipo assim, olha. Porque depois eu vou cortar aqui no meio, fazer com que sejam duas pontas e daí fazer um passador para o gancho do brinco, tá? Então eu vou deixar sobrando esse pedaço aqui e vou simplesmente posicionar aqui na prancheta. Com a ajuda de um gancho, de um pregador de papel, eu vou aqui pressionar mais ainda para que não saia de jeito nenhum, tá? Para ficar bem firme. E aprendendo a fazer esse brinco, a gente aprende a fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente aprende a fazer folha, a gente aprende a adicionar miçanga, a gente aprende a brincar com as cores, né? Adicionar fios. Então, são várias técnicas que a gente vai estar entendendo aqui a mecânica de como funciona na execução desse único par de brincos, tá? Então, essa aqui é a nossa base. Esses aqui vão ser os dois fios guias principais, tá? Eles vão servir de alicerce para que o formato do brinco seja feito, tá? Então, são eles que vão dizer esse formato aqui. Quando é que vai estar abrindo, quando é que vai estar fechando. Para fazer isso aqui, ok? Então, dessa maneira, aqui, nós vamos adicionar um outro fio marrom. Um outro fio marrom. Só que esse fio marrom a gente pode cortar um pouco mais longo aí. 70 centímetros, porque ele vai ficar fazendo um zigue-zague de um para o outro. Então, ele vai ser consumido em maior quantidade, tá? Lembrando que eu sempre estou pegando aqui quantidades de fios que são sobrando, tá? Eu sempre pego sobrando porque eu não gosto de trabalhar com fio pequeno. Porque fica muito minúsculo, a minha mão é um pouco grande. Então, eu não gosto de fazer dessa forma. Então, eu corto pedaços bem maiores logo para deixar confortável o meu trabalho. Aqui, eu vou fazer um adicionamento desse fio maior que a gente cortou na ponta, né? A gente bota por baixo desse da esquerda. Dá uma voltinha aqui assim, ó, simples. Só uma voltinha mesmo. E depois a gente passa a ponta maior por cima desse fio guia da esquerda e por dentro dele mesmo. Aí, encaixa dessa forma. Beleza, a gente adicionou o fio aqui já. Então, a gente vai deslizar até a base. A gente gira se ele ficar querendo girar, não tem problema. O importante é o fio grande ficar para a direita aqui. Desliza até a base, até encontrar a base. Beleza. Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos dar 2 pontos, olha. Por baixo, certo? Um ponto normal de macramê. Uma vez e 2 vezes. Deixa bem junto esses fios, tá? O meu separou aqui porque soltou um pouco. Mas deixa bem junto. 1 e 2. Certo. Aqui a gente adicionou o fio maior nos 2 fios guias. E aqui já é o ponto de início do nosso trabalho, tá? Esses fios sempre vão ser os guias do começo até o fim. E esse aqui vai ser o fio que vai ficar fazendo o zigue-zague de um para o outro, dando nó, tá? E
no meio dele é que vai ser adicionado as outras cores, né? A gente quer aqui, no caso, reproduzir esse mesmo padrão de cores. Nessa primeira camadinha lá do começo, quando o triângulo está abrindo, né? A gente vê que é um verde já. Então aqui a gente pode já cortar um pedaço de fio verde de uns 50 centímetros, tá? Deixa ele posicionado já guardado. O que vai acontecer agora? A gente pega esse fio que vai fazer o zigue-zague, passa por debaixo do fio que ele acabou de dar nó, aí faz o 4, olha, faz o 4 por cima dele, a perna passa por dentro e inverteu. Dá um nó para dentro e dá um nó para dentro. Beleza, aqui abriu. Nesse momento aqui, a gente adiciona o verde. É aqui que a gente começa a adicionar o verde, olha. Dobrado ao meio, a gente pega a parte que é dobrada ao meio e passa por debaixo e as duas pernas por dentro da barriga do verde. Puxa, beleza. E aqui a gente só desliza até a base. Ele vai querer girar um pouco, então eu obedeço aqui a tendência do fio. Deslizo até a base e encosto lá, certo? Agora eu pego o fio guia da esquerda, passo por cima desse fio que está dando os nós e dou os 2 pontos nessa direção. Olha só. 1 e 2. Olha isso. Agora a gente criou um efeitozinho aqui. A gente adicionou uma cor no meio desses 2 fios guias. Então, quer dizer, esse fio aqui, isso é o que você precisa entender. Esse fio longo aqui que a gente cortou e que ele está fazendo esse projeto todo de ir para um lado e para o outro, dar nó no fio guia da esquerda, dar nó no fio da direita e ser adicionado fio, esse fio aqui foi adicionado no fio longo que está dando os nós, é o laçador. Entende? Então, é ele que está recebendo tudo isso e fazendo todo esse formato, né? Agora a gente vai voltar por debaixo, olha, ele sempre volta por debaixo e dá 2 pontos. Ó, 1, 2. Agora o que a gente vai fazer? A gente quer abrir esse triângulo, né? Então a gente precisa dar mais nós nesse meio aqui para ocupar mais espaço e a gente criar esse efeito de cone. Então, em cima desse mesmo fio longo, a gente vai passar esses fios verdes agora, dando 2 pontos com cada um. Olha só. Olha que legal. Depois, com o próximo fio verde, a gente dá 2 pontos. Ok. E agora esse fio guia marrom vai dar os 2 pontos. Opa, perdão, esse fio laçador marrom maior vai dar os 2 pontos no fio guia da direita. Olha que legal, olha que interessante. Então, dessa forma, a gente vai abrindo esse triângulo, né, e formando esse desenho aqui. Agora, a gente tem que ir comparando para prestar muita atenção, né, entender para fazer bem igualzinho. Aqui teve uma primeira camada que a gente fez. A segunda camada a gente fez também. Na terceira camada, a gente viu que foi adicionado aqui outra cor já no meio, tá? Então, agora eu vou mostrar como adicionar essa cor no meio, certo? É a terceira camada. Então, o fio que está dando os laços, né, os nós, passa por baixo e dá 2 pontos para o guia da direita. Aqui a gente vai dar 2 pontos, agora sim. Agora é o momento que a gente vai adicionar a cor, né? A gente dá 2 pontos com esse primeiro fio verde. Beleza? E aqui a gente vai adicionar um fio da mesma cor que a gente viu no primeiro. Olha só, olha que interessante. Eu quero que as 2 pontas sejam utilizadas, então eu dobro no meio, tá? E no meio dele, eu vou aplicar aqui, nesse marrom principal. Eu vou dar aquela voltinha do começo. E outra. E aqui foi adicionado o fio bege. Adicionado o fio bege, eu vou simplesmente deslizar, dar um giro se ele precisar, né? Se ele querer girar, eu deixo. E encosto aqui nessa base. Esse fio bege que está para cima, eu posso por baixo aqui tranquilamente, não tem problema. E agora o que vai acontecer é que eu vou aproximar aqui e prosseguir com o verde agora. Aqui a gente já adicionou a camada que a gente queria. O pontinho bege que a gente queria. Então aqui, olha, eu simplesmente fecho com o próximo verde. Olha que da hora, olha que interessante. A gente acabou de criar
essa terceira camada. Agora a gente vai para a quarta camada. Na quarta camada nós temos um pedaço maior de bege, né? Significa que o triângulo vai continuar crescendo. Então esses dois fios bege aqui do meio vão dar 2 pontos dessa vez para ficar maior. Entende? Deixa eu dar uma lida na Mafalda aqui. Ela perguntou por que não se adiciona dobrado como o fio verde. Bom, boa pergunta, Mafalda. Excelente pergunta. Isso aqui é muito interessante também, galera. Pra você entender aprofundado, tá? Isso aqui é aprofundado. É o seguinte. Se eu tivesse adicionado como fio verde, poderia ser que ele queresse ocupar um pouquinho mais de espaço do que esse aqui. Mas, em teoria, não faz nenhuma diferença, tá? Não faz nenhuma diferença, não. Você poderia adicionar dessa forma. E eu prefiro desse jeito aqui, por quê? Porque essa ponta que está para baixo, atrás da folha, né? Olha, que eu deixei ela para trás da folha, ela pode ir para qualquer um dos lados. Aqui, daqui a pouco, a gente vai ver que o fio verde que começar vai deixar aberto, né? Então, tem essa opção. Mas, enfim, isso fica da sua escolha. Se você adicionar como do verde também, fica da mesma forma, tá? Eu acho que não tem nenhum problema, não. Fica praticamente igual, tá? Então, deixa eu ler a pergunta da Tati. Pode ser adicionado da mesma forma do verde ou só desse modo que você mostrou? É a mesma pergunta, é isso. É isso, fica igual. Pronto, olha aí, ó. A Rani disse aí no chat que faz desse jeito e acha igual. Eu adiciono dessa forma aqui. Às vezes eu adiciono da outra forma também, sei lá. Às vezes são duas formas de fazer a mesma coisa, né? A gente vê aí, uma dessas características é o macramê, né? O macramê tem essa característica muito forte. Dá para fazer de muitas formas diferentes a mesma coisa, né? O mesmo efeito. Aqui, chegando do outro lado, a gente dá o ponto no fio do lado esquerdo, olha. Olha só. Agora eu viro ele para dentro, por baixo do fio guia da esquerda e dou 2 pontos. Ei, e esse tipo de pergunta eu quero aqui até parabenizar também, né? Esse tipo de pergunta é um tipo de pergunta bem interessante porque faz com que a gente perceba que a gente está entendendo mais, né? Como é que funciona o macramê. Mas se eu tivesse feito daquela forma ali, então a gente já tem um arcabouço aqui, né? A gente já tem o básico de compreensão para quem está acompanhando há um tempo, né? Para conseguir fazer esse tipo de pergunta, né? Porque geralmente isso passa batido, tá? Tipo, eu nem teria percebido isso se você não tivesse falado. Mas é a possibilidade certa sim também, viu? Então, olha aqui, ó. Vou passar aqui o verde de novo. O triângulo ainda está abrindo, a gente está criando esse efeito aqui maior com o bege agora, tá? Nessa próxima camada. Então, com essa ponta aqui, eu vou e dou 2 pontos. Olha só, com a próxima ponta, eu faço a mesma coisa. Eu vou e dou 2 pontos, olha. Agora a gente tem uma camada de bege bem maior, né, nessa sequência. Então, a gente passa para o fio verde. Olha só, passa para o fio verde. Dá uma apertadinha aqui, se achar necessário. E aqui, quando chega no final, ele vai dar os 2 pontos no marrom, como sempre. Esse aqui é o padrão, tá? Vai acontecer sempre isso. A gente vai passar esse fio guia por debaixo do que ele acabou de dar um nó, dá 2 pontos para dentro. E quando ele for para dentro, a gente adiciona as outras cores, né, com os fios que já tem ou com outros fios. E aí, quando chega na extremidade, ele dá 2 pontos no marrom do lá. E aí depois ele inverte e faz esse padrão de novo, né? É como se a gente estivesse criando aqui um verdadeiro tecido. É um tecido de macramê que a gente está criando aqui. Olha que pergunta ótima da Paula. Ótima pergunta, Paula. Olha, se caso eu queira pôr uma pedra no meio, o processo é o mesmo? É o mesmo. É o mesmo. O que eu indico para você é que você use uma pedra pequena, né? Uma esferazinha bem pequenininha. Por quê? Porque na volta eu posso dar nó com o verde, com o bege, e aqui no meio eu colocar uma miçanguinha e depois prosseguir com os nós de novo. É como se você estivesse abrindo um pouco mais o olho, né? Ou a folha, né? Como você conseguir ver. E colocado um detalhezinho para ocupar mais espaço. Então, quanto mais coisas e elementos você conseguir encaixar aqui no meio, maior vai ficar a folha, a abertura dela, né? Quanto menor, mais fina vai ficar. Inclusive, é dessa forma que a gente vai afinando ela. A gente vai reduzindo a quantidade de nós que a gente dá nesse meio aqui.
tá? Então, indo para a próxima camada, a gente adicionou mais um. Veja, adicionou mais um. Então, a gente prossegue aqui o movimento, né? A gente volta o fio bege. Ele é o nosso fio laçador principal nesse caso. Existem muitos casos nas joias de macramê. Olha, é nele onde eu dou os nós dentro. E é ele que dá os nós por fora. Entende? Esse é o fio que está fazendo isso aqui. Aqui eu vou dar 2 pontos com o próximo bege, certo? E aqui, antes de ir para esse segundo bege que já está lá, eu vou cortar mais um pedacinho. Como esse pedacinho vai durar muito pouco, não vou precisar dar tantos nós com ele, eu vou só cortar aqui um pedacinho simples. Eu vou adicionar da forma como vocês disseram agora, para a gente dar uma comparada empiricamente, né? Só para a gente visualizar isso, né? Porque o que importa é ter esses 2 gominhos aqui, tá? Se tiver 2 gominhos, funciona. Porque a gente quer abrir o triângulo. Então a gente pula para o próximo bege que já estava lá. Olha como o efeito é o mesmo, né? Olha. E aqui a gente dá esses pontos. Exatamente, querida. Exatamente. Você pode fazer, sabe o quê? Isso aqui, galera, ao mesmo tempo que pode ser uma folha, né? Eu uso muito como folhas, mas podem ser óleos também, tá? Você pode brincar aí com as cores do guaraná, por exemplo, da fruta do guaraná. Você pode brincar com as cores aí do olho grego. Você pode brincar com as cores do olho de algum personagem de um desenho que você viu, sei lá. Dá para ser óleos também, né? Você pode brincar com chamas também, né? Pode representar chama dependendo das cores e do efeito que você quiser criar, né? Aqui a gente volta novamente e agora a gente já vai ter que começar a reduzir os nós que estão no interior. A gente vai ter que começar a reduzir os nós aqui, porque a gente quer seguir o mesmo padrão do outro brinco, né? Olha, a gente chegamos aqui nessa terceira camada de bege, na próxima é menor. Então a gente tem que tirar fio daqui. Então eu vou voltar o marrom para cá e como a gente está começando a fechar, eu quero que isso aqui tenda a ficar para cá. Então sempre que eu der um nó, eu vou dar uma puxadinha aqui para dentro, para ele já querer entrar, entende? Então, vou pegar aqui o próximo verde, vou dar 2 pontos. Ele é teimoso, então ele vai querer ficar para fora, então eu boto para dentro novamente aqui, olha. Aqui eu vou dar com o primeiro bege que tem. Olha que legal. E eu vou pular esses 2 no meio, vou pular eles, eu não quero eles, quero descartá-los. E aqui eu vou pôr o último bege que tem. Sempre dando uma ajeitadinha com o dedo, tá? Para ficar bem fechadinho, para criar um efeito bonito. Definido. Aqui a gente vai para o verde, o próximo, né? Que está lá já. E olha esse efeito que ele vai se criando, né, galera? Olha que lindo esse efeito. Você pode brincar muito com as cores. Você pode abrir isso aqui infinitamente, tá? Você pode fazer grandão mesmo, ó. Grandão mesmo. Esse eu fiz pequeno porque é uma demonstração, né? Mas você pode fazer grande, menor, colocar até 3, 4 cores no centro desse preenchimento, né? Você quem sabe. E aqui a gente prossegue. Coloca para o lado de fora. Dá 2 pontos, já direcionando o fio guia para dentro, vê que eu estou direcionando o fio que estava por fora para dentro, olha, para ele começar a querer fechar, entende? E aqui eu viro novamente por baixo o fio laçador principal, dou 2 pontos, e aí ele é teimoso, ele vai querer voltar, eu aperto ele aqui assim, ó, não tem problema. E aqui o verde, né, claro, o verde é o contorno inicial. Como a gente quer diminuir esse bege agora, né, para ficar igual da nossa referência, a gente tem que colocar aqui, no caso, só um bege, né? 2 pontos de bege. Então a gente vai aqui pegar só o último, olha, só o último de lá. Não tem problema, a gente dá 2 pontos aqui, olha. Beleza, olha, dá uma ajeitada aqui nos fios guias. Aqui a gente vai para o próximo verde, né? Sempre depois do bege vem esses verdes que a gente criou como uma camada externa. E dá os 2 pontos aqui na esquerda, olha. Olha que legal. Você vê que a gente começou a pressionar ele para dentro, né? E ele começou a fechar. Isso é os fios guias, galera. É o poder dos fios guias. Quando você entende os fios guias e os fios laçadores, você entende o macramê de uma forma que você não imaginava. Porque os fios guias direcionam tudo.
são os fios que estão passando por dentro dos nós. É uma das principais lições para aprender a fazer um bom festonê. Entender o fio guia é entender mais profundamente o macramê. Então a gente vai voltar para esse movimento aqui, tá? Olha. Olha que interessante. Volta para cá. Novamente o verde. Olha só como tem verde com verde só. Olha aqui, ó. Aqui é só verde aqui, a próxima camada, né? Então eu faço aqui 2 pontos. Então a gente vai pular. A gente simplesmente pula o bege, ignora ele e vai para o próximo verde, olha. Aqui a gente vai precisar dar uma ajeitadinha com o dedo. É normal você ajeitar com o dedo, não tem problema, olha. Principalmente quando você quer fazer detalhes desse tipo. É muito comum a gente usar o dedo lá no nozinho para dar uma ajeitadinha. A gente volta aqui para a extremidade direita, dá os 2 pontos, direcionado para o centro, porque a gente quer fechar essa folha. A gente volta agora, olha que legal. 2 pontos sempre, tá, pessoal? Chegou na extremidade, dá 2 pontos. Inverte, dá 2 pontos e aí depois continua. Aqui, como na referência, nós temos mais 3 camadas. Vê que essas camadas vão diminuindo aos poucos, né? Aqui nós temos 2 nós, ou seja, 4 laços. Aqui nós temos 2 nós, 1 laço. E aqui nós temos uma voltinha. Então vamos fazer esse mesmo padrão. Olha só. Direcionando os fios guias. Olha aqui, eu vou dar uma dica para você. Você pode fazer pulseiras com esse efeito também, tá? Porque percebe, a tendência dele vai ser querer abrir. Então, se você simplesmente obedecer esse movimento que ele tende a fazer, você pode fazer outro padrão desse aqui, olha. Aqui na parte de baixo. E aí vai ficar algo do tipo assim, ó. Tem muitas ideias para fazer com isso, tá? Então, essa é a ideia da live de hoje, né? Eu quis aqui agregar vários conhecimentos. Eu não vou me limitar a ensinar simplesmente a fazer um brinco, tá, gente? Eu sempre vou querer aprofundar aqui o máximo possível. E é uma boa oportunidade, né? Ensinar a fazer um brinco para a gente aprender a fazer folha, né? Aprender a fazer folhinha, aprender a fazer olhinhos, né? Tudo é uma oportunidade para a gente aprimorar. Aqui na volta, olha só, cheguei na extremidade, dou os 2 pontos por baixo. Direciono meu fio. E aqui é a última camadinha. Eu vou dar só uma voltinha, olha, com o verde que está aqui. Vou dar só uma voltinha. Não dou nem nó, não. É só uma voltinha. E dou 2 pontos do outro lado. Olha que legal. Olha que da hora. Tá ficando igualzinho, né? A referência. Aqui eu vou dar um nó de um lado, um nó do outro, só nos fios guias. E a gente já vai poder adicionar a nossa miçanga. Olha, volta com o fio laçador principal. Dá 2 pontos em um, passa por baixo do outro, aqui dá 2 pontos, olha só. E aqui eu dou 2 pontos com esses 2 que se encontraram no centro. Depois eu volto aqui um pontinho, dou por baixo, olha. Olha que legal. O mesmo efeito aqui já foi criado. A gente fez a folha completa, olha. Tá igualzinho. Você tem que ter essa visão também. Isso aqui é um treino de visão. Você vai aqui contar os nós. Para você fazer igualzinho. Quer fazer igual? Tem que contar os nós, saber quantidade e saber como reproduzir isso adicionando e tirando os fios, né? Então é um excelente exercício fazer essas folhas, tá? A Tati perguntou assim, Johnny, se eu quiser seguir outro quadrado, eu só coloco um fio base maior para reiniciar após o fim de cada triângulo? Amiga, você pode tirar o fio que você estava usando como fio laçador principal, mas você pode prosseguir com ele se ainda tiver um bom tamanho. Quando ele acabasse, aí você adicionava outro, mas você pode adicionar sim um outro fio principal desse para continuar os olhinhos das folhas, né? Você pode fazer isso sim dessa forma. Aqui, a gente finalmente vai adicionar a nossa miçanga. Olha, eu adiciono aqui a miçanga simplesmente, olha, arrasto até a base, olha. Simples. Eu adicionei aqui a miçanga pelos fios que sobraram na ponta. Eu vou até tirar da prancheta já. Beleza, adicionei a miçanga. Eu vou simplesmente dar um nó aqui bem pertinho
da esfera, olha. Bem pertinho da esfera o nó. Você pode brincar muito com essas folhas, olha isso. Olha que da hora. Aqui no caso eu simplesmente vou e corto na mesma medida mais ou menos da referência que eu tinha. Olha, eu sobreponho uma com a outra. Corto aqui mais ou menos na mesma medida do fio. Olha que interessante. Beleza. E aqui a gente precisa, claro, queimar essas pontas aqui, né? Pelo amor de Deus, galera. Vamos queimar essas pontas aqui e fazer o gancho. Eu vou ensinar também o gancho rapidamente, tá? Não é o foco. Eu vou fazer aqui rapidinho na sua frente para você entender como é que eu faço. Mas eu vou fazer o ganchinho rapidinho também, tá? Então vamos prosseguir aqui. Eu vou cortar essas pontas e queimá-las, tá? No processo mais básico de todos. Eu poderia usar aqui o ferro de solda, né? Mas não há necessidade, são poucos fios, né? Então eu simplesmente vou cortar esses. Aqui eu cortei pequenininho, né? Isso aqui é muito tranquilo de queimar, tá, galera? Porque as sobras ficam bem atrás da peça, então é muito tranquilo de queimar sem se preocupar em danificar a peça, né? Essas cores que foram adicionadas aqui atrás, eu estou cortando e queimando. Olha que da hora, a gente criou o mesmo efeito aqui. Agora a gente tem que fazer só o passador para o gancho e o próprio gancho, né? Bom, o passador é simples, galera. Eu vou aqui posicionar na prancheta novamente, mas dessa vez invertido, olha. Invertido. Eu vou cortar esse aqui que tá junto, né? Lembra que é só um fio que eu tinha feito. Nesse caso aqui, eu vou ter que desfazer essa última camadinha, porque no primeiro não tem, olha. Não tem. Eu fiz errado aquele comecinho, mas ainda bem que foi só o começo. Então eu vou desfazer aqui desse lado. Com uma agulha, para quem não sabe, a gente usa agulha para desfazer os nós, porque é muito mais prático, tá? É muito mais prático mesmo. Ao invés de ficar cutucando com o meu dedo enorme, eu vou lá e tiro delicadamente com uma agulha. Esse nó aqui ele é um pouquinho complicado de tirar, porque na verdade é esse aqui de cima que eu tenho que cutucar. Pronto, agora sim. Agora, beleza, abriu esse nó. Eu vou abrir o outro da esquerda para ficar igualzinho. Nossa, com o dedo dá uma agonia de tentar desfazer esses nós, viu? Mas com a agulhinha é tranquilo. Beleza. Aqui eu vou pegar os dois fios guias e cruzar eles aqui no meio, né, para fechar. Beleza. Eles estão bem curtinhos, tá um pouco chato de trabalhar aqui com esse tamanho já, mas eu vou conseguir. Dá para adicionar, a gente vai adicionar um fio marrom aqui e um fio marrom aqui, tá? Vou pegar um fio marrom aleatório, adicionar aqui do lado esquerdo. Do mesmo jeito que a gente começou tudo, né? Adicionar aqui do lado esquerdo. Deslizar até a base, se ele quiser girar, você gira, tá? Não fique forçando o fio. Beleza, adicionei um do lado esquerdo. E agora eu vou adicionar um do lado direito. A gente quer criar um passadorzinho para esse gancho do brinco, né? Então aqui no fio da direita eu vou e adiciono esse outro fio. Beleza, adicionado o fio, eu deslizo até a base. Galera, para quem, sei lá, estiver achando que não está conseguindo acompanhar ou que ainda não tem a base para entender o que eu estou mostrando, chama no direct que eu mando para você o link das primeiras lives lá que eu ensino o básico, tá? Quero que todo mundo consiga. Aqui eu vou fazer um quadradinho básico. A gente já abriu ele, né? Olha. E aqui eu vou simplesmente fechar o quadradinho. Olha, para dentro. Os fios guias direcionam tudo, galera. Olha. Do outro lado a mesma coisa. Direciono o fio guia que está para fora, para dentro. E dou 2 pontos. Olha, um. É muito ruim trabalhar com fio curto, meu Deus. Eu devia ter deixado sobrando mais. E aqui no meio eu cruzo esses dois e fecho o quadradinho. É através desse buraquinho aqui que vai passar o gancho do nosso brinco. Beleza, a gente precisa cortar essas pontas e queimar agora.
E eu vou cortar essas pontas e queimá-las. Com muito cuidado para manter esse orifício ainda aberto, tá? Porque a gente vai derreter e colocar para trás, né? Então a gente queima e posiciona para trás da peça, para trás do quadradinho, porque a gente não quer que fique aparecendo queimado na nossa peça, né? Do outro lado a mesma coisa, a gente queima essas duas pontas. Essa aqui é uma parte que faz um calor danado aqui, porque eu estou em Juazeiro do Norte, que é muito quente. E para fazer isso tem que ser sem ventilador, né? Porque senão a chama pode se queimar. Derrete um pouco, coloca para trás, beleza. Falta só mais esses aqui. A gente está bem pertinho de ver o resultado final, galera. Eu vou mostrar agora como é que a gente faz o gancho, tá? Como é que eu faço o gancho artesanal, né? De aço inox. Quem tiver dúvida sobre onde encontrar, me chama no direct que eu mando lá as especificações, tá? E aqui a última pontinha finalmente do nosso macramê para a gente partir para o gancho e finalizar a nossa peça. Beleza, olha aqui, galera, que lindo, olha que lindo. Vamos comparar aqui com o original, olha que lindo. Ficou igualzinho, olha, mesmo efeito. Aqui falta só o gancho mesmo. Como é que a gente faz o gancho? Bora aqui para uma aulinha super rápida, né? Uma aula rápida, porque meu foco não é metais, tá? Eu tô nichado aqui no macramê. Mas, vamos nessa. Vou pegar aqui um pedaço de aço inox, tá? Aço inox você pode encontrar aí em lojas de eletrônica ou lojas para segurança. Quem tiver mais dúvidas pode me chamar no direct, que eu mando orientações sobre isso, tá? E aqui eu tenho um pedaço de aço inox, tá? Em arame, né? Sem estar modelado ainda. Não compro pronta minhas peças, tá, galera? Não compro minhas peças prontas, eu faço elas. Aqui eu vou fazer uma esfera maior desse lado, veja. Nessa ponta aqui eu vou fazer um círculo, olha. Beleza? Esse círculo aqui ele tem que estar bem fechadinho. Aqui, em cima desse círculozinho, eu pego na parte mais arredondada do alicate, veja, seguro bem, tá? E aí eu vou dar uma volta, olha, só simplesmente dou uma voltinha aqui, ó. Olha que da hora. Essa aula tá maravilhosa, né, gente? Ok. Aqui embaixo eu pego na parte mais arredondada maior do meu alicate também, de bico, e dou uma curvinha assim, olha. E aqui eu poderia cortar com um alicate de corte mesmo. Só que se eu cortar com um alicate de corte, fica um fiapinho que é muito perigoso. Pode cortar a pessoa, né? Principalmente falando de objetos na orelha. E aí a gente tem uma especificidade nos brincos, né? O gancho não pode ser feito de qualquer jeito. Um gancho ele tem que ter qualidade, ele tem que ter segurança, ele tem que garantir que o pingente não vai cair, ele tem que garantir que ele mesmo não vai cair da orelha e ele tem que ser de um material que não cause alergia, né? Que não seja um material que escurece ou enferruja. Para evitar essa ponta farpada aqui na ponta, eu vou segurar com o meu alicate de bico mesmo aqui na parte retangular e eu vou segurar firme e balançar, olha. Segurar firme e balançar. Quando o metal quebra, ele simplesmente partiu aqui. Ele não tem aquela ponta que corta como antes, veja. Ele simplesmente se partiu, ao invés de ser cortado. Então aqui a gente já tem o gancho. É o mesmo gancho do brinco original. É o mais simples de todos esse, tá? Para finalizar aqui, a gente vai pegar o nosso brinco, né, que a gente fez agora. A gente vai pegar o gancho, abrir lateralmente ele, porque se a gente abrir assim, é difícil de voltar ao formato anterior. Então a gente abre lateral, tá? Abre lateral ele. Vou abrir mais um pouquinho. E vou passar, vou dar só um zoom aqui um pouquinho mais. E vou passar ele por esse orifício aqui que a gente deixou no quadradinho, tá? Vou passar ele por aqui. Aqui eu fecho lateralmente novamente, veja. Fecho lateral de novo, tá? Eu aperto um pouquinho aqui só para esse círculo ficar bem fechadinho, tá? É importante demais isso, galera. E pronto. Olha,
Tá finalizado o brinco. Veja, galera, olha isso. Olha o resultado. Vou deixar aqui na mesa, na prancheta, para você ver o resultado do nosso brinco. Eu troquei de mão agora, não sei nem qual foi o que a gente fez agora, tá? Ah, foi esse aqui, pelo fecho eu consigo ver. Mas olha que interessante, olha o resultado desse brinco. Ao mesmo tempo que eu ensinei a fazer um brinco aqui, eu ensinei muita coisa, né, gente? Eu ensinei a fazer essa abertura aqui entre dois fios guias, a fazer um preenchimento com outra cor, a criar um contraste com outra cor adicionada no meio, criar o efeito de um olho, né? Se você quisesse prosseguir aqui, aumentar, ao invés de fechar finalmente, né? Você fecha e abre novamente, faz outro olho, e aí sim você faz uma pulseira. Ensinei a fazer o gancho, né? Foi uma aula muito boa, né? A gente conseguiu entender vários princípios aqui, vários fundamentos das joias de macramê com um único par de brincos. E isso é fascinante. As joias de macramê, elas têm essa capacidade, né? Em uma única peça você vê essa riqueza de detalhes e de técnicas que a gente precisa aplicar para ter um resultado harmônico, para ter um resultado bem bonito, né? E eu quero ver vocês, tá? Eu quero ver vocês fazendo esse par de brincos aqui. É uma folhinha, galera, não é nada demais. Você pode fazer só um lado mesmo, pode fazer dois lados. Você pode fazer uma pulseira, você pode fazer um colar. Né? Sejam criativos, usem cores legais aí que você tenha uma ideia bacana. Né? Então, sejam criativos, façam as versões de vocês e mandem fotos para mim. Eu quero muito ver a evolução de vocês aqui, galera. Tô aqui até hoje, essa aqui eu acho que é a live 33, tô aqui até hoje ensinando vocês para ver, né? Vocês saírem do zero e entenderem como funciona as joias de macramê, né? Então mandem fotos para mim, eu gosto muito de acompanhar a evolução de vocês, tá? Eu fico muito feliz mesmo de coração. Então, galera, muito legal. Eu amei muito essa live, foi muito rica, né? A gente conseguiu dar uma aprofundada assim que eu não esperava que a gente fosse dar, né? Assim, eu realmente não preparei tudo isso, eu tinha preparado uma parte disso, mas no momento ali a gente foi entendendo algumas coisas e visualizando elementos para chamar atenção, né? Então, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês ponham em prática esse movimento, essa técnica, coloquem em prática aí. Pode não ser um brinco, você pode fazer um colarzinho, faz uma pulseira aí também, seja criativa, tá? Seja criativo. Então, use essas ideias aí, não só o brinco em si, mas use a ideia da folha, do olho, né? Então, aplica isso em todas as peças que você puder aí e qualquer momento de produção. Inclusive, galera, eu quero dar um detalhe para vocês. Esse tipo de técnica você consegue aplicar em qualquer lugar que tenha dois fios. Em qualquer peça que você está fazendo ali, você vê em alguma região isolados, dois fios bem juntinhos, ali você pode aplicar essa técnica. Se você voltar no vídeo, né, eu vou deixar salvo, se você ver ou lembrar lá do começo dessa aula, dessa live, você lembra que tudo começou com dois fios guias ali, né, encostadinhos no começo. Então, se você vê em qualquer região da sua joia, duas pontinhas juntas ali sobrando, uns 10 centímetros, 15 centímetros, ali você consegue aplicar essa técnica e fazer uma folhinha, tá? Então, são detalhes que a gente consegue acrescentar nas nossas joias e que fazem toda a diferença, né? A gente sabe disso. Então, galera, muita satisfação mesmo estar aqui com vocês nessa noite. Eu estou muito feliz com essa nova fase de aprofundamento nas joias de macramê. Eu reconheço que a minha própria técnica vem se renovando nesses últimos encontros que a gente vem tendo, né? Inclusive, esse colar que eu estou usando aqui é resultado disso. Essa Ouroboros, né? Então, é uma evolução muito grande que eu estou passando agora, tendo essa experiência de ensinar vocês, né? Então, muito enriquecedor, né? Muito obrigado mesmo, não só para mim, não só para vocês, mas realmente para toda uma comunidade de artesãos e artesãs de joias de macramê que está acontecendo, né? Que está emergindo agora nesse momento. Então, muito feliz mesmo, gratidão, galera. Muito obrigado, boa noite para todos e Deus abençoe vocês, tá? Tenham um bom descanso aí também.